me chamo José Marques, eu sou, eu sou educando do Profilo Amargosa e eu vou estar apresentando um trabalho que está em andamento ainda, cujo o título é Universalidade por uma filosofia multifacetada. Aí eu vou compartilhar a tela aqui, só para eu compartilhar o slide com vocês. Não está aparecendo ainda, né? Ainda não. Agora sim, José. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo José Marques. Eu sou discente do curso Profilo Núcleo Amargosa, né, que fica localizado na Bahia, na UFRB. Estou aqui para apresentar o meu projeto, né, que está em andamento ainda. Provavelmente vai sofrer algumas modificações, de acordo com a orientação do meu orientador e também com algumas observações de alguns professores. E ele é intitulado de Pluriversalidade, por ensino de filosofia multifacetado, né? Onde eu tento trazer um pouquinho da reflexão, pensar um pouquinho algumas lacunas que eu entendo que existe no ensino de filosofia, sobretudo no ensino de filosofia do ensino médio, né? Essa lacuna se dá à aplicação, à aplicabilidade da Lei 10.069, que institui o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, né? Então, eu vou estar trazendo alguns pontos para dialogar um pouquinho historicamente o porquê esse ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira ela não vem sendo trabalhada no ensino médio, né? Também trazer uma solução através de uma mudança de paradigma, sair da ideia do universal para entrar na perspectiva do pluriversal, e no final vou trazer o meu produto, né, o que eu entendo como uma ferramenta que pode ser útil na aplicabilidade da lei e também de introdução à filosofia. Para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa e para falar um pouquinho sobre essa questão da implementação da Lei 10.069, eu trouxe aqui o que é que ela diz, né? A Lei 10.069 diz o seguinte: no estabelecimento de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Continuo. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Continuo. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo, aí eu grifei, né? Todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação, artística e de literatura e história brasileira. Por que eu grifei esse ponto aí, né? Porque geralmente, quando se fala de trabalhar esses conteúdos no ensino médio, alguns professores de filosofia entendem que não é de sua responsabilidade trabalhar essas temáticas, né? Entendem que essa temática deve ficar com a disciplina de história, sociologia, e não com a disciplina de filosofia, né? Então, nessa perspectiva, se exime da responsabilidade de estar trazendo essas contribuições que pensadores afro-brasileiros e africanos desenvolveram em relação à própria filosofia, né? E como também esse pensamento pode dialogar com uma realidade brasileira e baiana, né? Tendo em vista que eu estou falando de uma realidade
baiana. E aí, para falar um pouquinho sobre as ferramentas e tal, que, em certa medida, influenciaram a filosofia africana e temáticas como essa não está no currículo da filosofia no ensino médio, eu vou trazer um pouquinho sobre o histórico de profissionalização da filosofia no Brasil ou institucionalização, né? E vou trazer aqui a Dulcinéia Loureiro, que é uma professora da Universidade de Cariri, juntamente também com o professor Ricardo Andrade, que é um professor da UFRB aqui, que eles têm pesquisas falando sobre esse processo histórico de implementação e de institucionalização da filosofia no Brasil. A Dulcinéia, ela traz que esse período teve três momentos. O primeiro momento é dividido em dois, né? Nesse primeiro momento, entre 1556 e 1934, foi o período onde a filosofia foi trazida para o Brasil através dos jesuítas, né? E era um tipo de filosofia que era trabalhada pela catequização ou para o ensino secundarista, né? Na perspectiva muito tomista e também na perspectiva do Radin Studiorum. Essa é a primeira parte do primeiro período. O segundo momento, que vai de 1827 a 1934, que é considerada a segunda fase, é um período onde já tem a filosofia, inclusive em cursos superiores. No entanto, esse tipo de filosofia que era estudado e pensado era uma filosofia introdutória, pouco especializada, e quem fazia essa filosofia eram estudantes de outra área e era de modo diletante, né? O que significa? Não era de modo profissional. Era uma filosofia que era feita só para deleite mesmo, nada profissional. E aí a gente parte para o segundo momento, né? O segundo momento, que vai de 1934 a 1970, que é justamente quando a filosofia ela se estabelece mesmo no Brasil, quando o surgimento da USP, e aí ela ganha um pouco mais de força, um pouco mais de corpo, né? Ela se institucionaliza e ela se profissionaliza, né? Vou fazer uma citação aqui da Dulcinéia. Nesse período ocorre um processo desigual de institucionalização do ensino de filosofia, influência francesa na Faculdade Nacional de Filosofia e na USP. Há ainda um elevado número de professores bacharéis em direito e oriundos dos seminários católicos, como uma orientação tomista, uma geração formada pelos professores franceses ou que fizeram pós-graduação nas universidades europeias e que lançaram as bases para o período posterior e incipiente mercado editorial de filosofia. Então, é a partir da década de 30 que a filosofia ela vai ganhar um pouco de força, inclusive vai ganhar um pouco de traduções, vai ganhar um pouco do mercado editorial, né? Então, nessa perspectiva, a filosofia se torna uma reprodução da história com base nessas missões francesas, que foram quando os professores vieram da França com a finalidade de ajustar os ponteiros da filosofia, né, ou do pensar filosófico, com o que se fazia na própria Europa, né? E a problemática disso é que no Brasil se cria uma certa dependência cultural europeia e a filosofia se torna a assimilação do pensamento europeu, né? E aí, nessa mesma época, existia uma discussão da metodologia que deveria ser adotada para o ensino de filosofia aqui no Brasil. Se era a partir da história da filosofia, né? Porque a partir da perspectiva de Hegel se entende que a ferramenta da filosofia do filosofar é a própria filosofia, e outros que defendiam, como o Jean Maguet, que a filosofia no Brasil deveria pensar até o próprio dia a dia, né? Fazer as pessoas filosofarem a partir do próprio dia a dia, das vivências do brasileiro, né? A história da filosofia, o pensamento de estudar a filosofia a partir da história, a leitura exegética, a leitura interna do texto que prevaleceu. E pensar a filosofia no Brasil, a relação do dia a dia,
ficou como tarefa da sociologia, da antropologia, da etnologia, enquanto a filosofia se restringiu a fazer traduções de textos europeus, né, de autores da Europa, e fazerem traduções e comentários, né? A filosofia aqui no Brasil, nesse segundo momento, se consolida dessa forma. O terceiro momento, que é a partir da década de 60 e temos até hoje, que é a consolidação da filosofia, se dá através dos cursos de pós-graduação e também do surgimento da ANPOF, né? E também dos GTs. A Loureiro veio trazer que esses três momentos que são característicos para o processo de profissionalização do ensino de filosofia no Brasil, né? E essa história aqui é fundamental para a gente fazer algumas análises de como essa institucionalização e essa profissionalização de filosofia no Brasil reverberou na forma como se ensina a filosofia, tanto nas graduações quanto no ensino médio, e também os materiais didáticos que são produzidos no ensino médio, sobretudo no ensino médio, relacionado à filosofia, né? Porque tem algumas pessoas que não conhecem outras filosofias além da filosofia europeia, ou simplesmente desconsidera, né? E essa desconsideração se dá por conta de um discurso de relações de poder que validam a filosofia europeia, ou basicamente tudo que vem da Europa, e desconsidera qualquer tipo de pensamento que seja desenvolvido fora da Europa, seja ele no Brasil, na América Latina, que não seja também de homens, e desconsideram até pensamentos que são produzidos por mulher, né? E aí, nesse período, há uma demarcação do que deveria ser estudado na filosofia, né? E como eu havia falado há pouco momento, há pouco tempo, o que prevaleceu foi a história da filosofia. Então, há a demarcação do que deve ser ensinado de filosofia no Brasil. Então, o parecer 277/62 tem por objetivo definir o currículo mínimo do curso de filosofia, substituindo o decreto 1190/39. O currículo mínimo deverá comportar uma parte histórica e outra sistemática. Lembrando Hegel, afirma-se que a história da filosofia é o próprio órgão da filosofia. Assim, conclui-se que compreender que a história da filosofia é imprescindível ao currículo é uma afirmação que não deveria sofrer a mais leve contestação, né? Então, para se fazer filosofia, há a necessidade de se compreender a história da filosofia, né? E compreender a história da filosofia, que eu estou colocando como problemático aqui, é compreender simplesmente a história que foi produzida, ou a filosofia que foi produzida na Europa. E se a gente pensa dessa maneira, como é que a gente pode aplicar a Lei 10.639, tendo em vista que a Lei 10.639 vai pensar o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, né? Que estaria de fora dessa história da filosofia, né? E aí, com base nessas ideias de estudar a própria filosofia a partir da história, que há uma canonização dos autores e filosofias que são produzidos na Europa, né? A ponto de a própria Dulcinea comentar que quando ela estava na aula de graduação, ela questionou algum pensamento de algum filósofo e o professor falou: quem é você? Quem é você para questionar tal filósofo, né? Então, Crisóstomos, que é também o professor daqui da Bahia e também um filósofo, ele vai dizer que há uma canonização, sacralização dos filósofos clássicos, né? Que eles são intocáveis, não podem ser questionados, né? Então, ele entende que essa institucionalização da filosofia, pensando a filosofia a partir da história, tem negado o princípio da filosofia na Grécia, né? Que era uma filosofia mais dialogada, e uma filosofia que pensava a república, né? Pensava o espaço público, né? Então, assim, a partir dessa perspectiva, a filosofia é algo que é produzido exclusivamente dentro da academia por profissionais e, para além disso, que possui uma base epistêmica, que é a base epistêmica europeia, né? Então, se tem essa base, é impossível implementar essa lei, né? Então, a ideia
de a gente pensar um novo paradigma, né, que vai para além dessa história da filosofia, é também questionar o que sustenta a filosofia da leitura interna do texto, que é a questão da universalidade da filosofia, né? Porque se entende que a filosofia por si só, ela é diferente de outros tipos de conhecimento, porque ela é um tipo de a filosofia ocidental, é a filosofia universal, né? Se entende que outras nações, outras populações produzem conhecimentos, mas não filosofia, né? Eu nem vou citar os três primeiros pontos aqui, que é justamente, se a gente fosse pensar a história da filosofia, a gente ia pensar como alguns autores clássicos pensavam a população africana. Eu vou partir para o último ponto, que a minha apresentação está perto de finalizar. Então, assim, a noção de universalidade, que da parte da filosofia vimos ser aparentemente a noção da razão, liga-se do ponto de vista da história com a humanidade. A noção de humanidade que engloba, sem distinção de raça ou de civilização, todas as formas de espécie humana, da aparição bastante tardia e de expansão limitada. Eu estou trazendo esse trecho aqui justamente para pensar que, quando se fala de história, não se fala da história de todo mundo. E quando se fala de filosofia, se entende que a filosofia é algo que é produzido de forma racional. E ao longo da história da própria filosofia, alguns autores zoomorficaram as pessoas da África, né? O que seria zoomificação, né? Como forma de relação de poder, eles desenvolveram um discurso para dizer que as pessoas da África estavam mais próximo do animal do que propriamente do ser humano. Então, se a pessoa está mais próximo do animal do que do ser humano, ela não tem razão e ela, por consequência, ela não é capaz de filosofar, não é capaz de fazer filosofia, né? Então, aqui, por exemplo, um trecho de Voltaire, que está no livro de Renato Nogueira. Examina um filhote de negro de 6 meses, um elefantezinho, um macaquinho, um animal que caminha sobre 2 patas, provido um pouco mais de ideias, né? Então, era a forma como alguns filósofos da história da filosofia pensavam a população africana, né? E isso que eu entendo como problemático, e isso que eu tento trazer na crítica que eu faço para uma mudança de paradigma do que seria filosofia, do que seria pensar a própria filosofia, né? E qual a mudança de paradigma que eu proponho, né? Ao invés de pensar a filosofia como algo que tem característica universal, né? Ok, que tem característica universal, e esse universal a gente vai entender como o único e o mesmo, na perspectiva, se a gente pensar a própria Grécia, que não era grego, era bárbaro, né? Ou então até na própria modernidade, a própria Olímpia de Gaudes, que ela ajudou a desenvolver os direitos do homem no cidadão, ela se sentiu não contemplada com o discurso que foi posto lá, e descreveu os direitos da mulher, do cidadão, e ela foi simplesmente decapitada, né? Porque ela não se sentia incluída nisso, né? Então, a universalidade, nessa perspectiva, é muito limitada. E a noção de humanidade também, que a gente tem hoje, como sendo todas pessoas, era uma humanidade narcísica, né? Que pensava um grupo em específico, né? Então, quando se fala universalidade, para o Mangobe Ramose, que é a referência que eu trago, ele vai entender que é uma noção excludente, né? O próprio Deleuze vai pensar a noção de totalidade, né? Então, para que a lei seja implementada, há a necessidade da gente pensar que a filosofia ela pode ser pensada como se fazia na Grécia Antiga, pensando nas problemáticas do dia a dia dos nossos educandos e pensando temáticas que são que podem ser trabalhadas falando sobre a história e cultura africana, e, para além disso, sobretudo, entender que não existe só a filosofia universal, que é tratada a partir da visão eurocêntrica e europeia, mas que existem filosofias, né, que são produzidas por africanos, por afro-brasileiros, por latino-americanos, por mulheres. Então, nessa perspectiva, a filosofia, segundo Mangobe Ramose, é pluriversal, né? Então, considero que universal pode ser lido como uma composição do latim, unius, um, e versus alternativa de
fica claro que o universal como um e o mesmo contradiz a ideia de contraste ou alternativa inerente à palavra versus. A contradição ressalta um para a exclusão total do outro lado. Esse parece ser o sentido dominante do universal, mesmo em nosso tempo, mas a contradição é repulsiva para a lógica. Uma das maneiras de resolver essa contradição é introduzir o conceito de pluriversalidade. Aí continuo. O pluriversal nada mais é do que a validação das diversas formas de conhecimentos produzidos, independente de sua região, gênero ou classe. A pluriversalidade filosófica aqui defendida concebe a educação como exercício policêntrico, perspectivista, intercultural, que busca um polidiálogo considerando todas as particularidades. Então, ele vai entender que não é só o que é produzido, que foi produzido pela Europa através das missões francesas, que reverberou nas produções filosóficas acadêmicas, que se tornou também os manuais, os livros do ensino médio, que está contida a filosofia. A filosofia ela foi invisibilizada, isso vai ser chamado pela Sueli Carneiro de epistemicídio, e muitos desses conhecimentos que foram produzidos para além da Europa, eles foram sonegados e foram negáveis de chegar à população, né? E aí o que eu proponho como atividade para que a pluriversalidade possa estar contida no ensino médio e também a lei seja implementada, né? A produção de tirinhas, né? A tirinha é uma forma de sensibilização que os meninos gostam muito no ensino médio, né? Que são histórias onde traz de modo engraçado temáticas que são filosóficas. Eu costumo trabalhar muito com a Mafalda. E aqui eu trago uma tirinha de autoria que eu fiz entre o diálogo entre Foucault, falando sobre a biopolítica, e Achille Mbembe falando sobre a necropolítica, né? Então, aqui eu estou pensando a filosofia de modo pluriversal, né? Eu não estou privilegiando só a filosofia eurocêntrica, né, que entende que só os autores da Europa que fazem filosofia. Eu estou trazendo outro tipo de pensamento que trata sobre questões que dialogam, sim, com a cultura e com a história africana e afro-brasileira, né? Então, a minha apresentação é isso, né? Eu tentei sintetizar um pouco o que eu tinha para apresentar para vocês, mas, como eu falei, o trabalho está em processo de modificação, e é isso que eu teria para apresentar a vocês. Fico à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado. Ok, vou estar aqui. Bom, boa tarde, gente. Queria só pedir desculpas por ter entrado atrasada na sala. Eu sou a professora Giovana da Paz Monteiro, aqui da UFRB. Tive um problema aqui com o link que me passaram era outro, né? Eu e a Eliane, a gente não conseguiu entrar no horário por isso. Bom, eu queria parabenizar José pela apresentação, José Marques, Eliane e outras pessoas que estão aqui na sala são meus alunos aqui na UFRB, então eu já conheço bastante o trabalho de José, a gente já se debruçou bastante sobre esse projeto, eu não tenho questões a fazer para ele, todas as questões que eu tinha já foram feitas, né, no semestre passado, então eu queria mesmo era parabenizá-lo pela apresentação do trabalho, pela segurança, né, na comunicação, e passar a palavra para os colegas. Professor Alessio. Obrigado, Giovana. Eu quero também cumprimentar o José. Eu não sei se ele ainda precisa de ficar com a apresentação aberta, se ele puder fechar, acho que é melhor. Tá bom, José? Pronto, ok. Ótimo. José, eu, em primeiro lugar, quero, né, já falei, quero te parabenizar, porque esse assunto que você traz
às vezes é um assunto indigesto, é um assunto polêmico, um assunto difícil. Quanto mais altas as rodas de filosofia, mais difícil, né? Mas você mesmo apresentou alguns paradigmas ou alguns recortes históricos, e a gente pode dizer que no momento em que a gente está falando, né, agora contemporaneamente, muitas dessas questões, dessas barreiras, já foram derrubadas, né? Vêm sendo enfrentadas aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, e como você mesmo colocou. Então, eu acho que é importantíssimo a gente trazer essas discussões, fazê-las com qualidade, apresentar uma perspectiva, digamos, não alternativa, tá? Esqueça essa palavra, né? Alternativa não é. Uma perspectiva própria. E, então, nesse sentido, eu queria fazer um comentário breve e uma questão para você, né? No meu modo de entender, e eu já sou um professor que venho aí há 20 anos na estrada, né? Orientando, pesquisando, escrevendo, dando aulas, formando, etc. E, ultimamente, tenho estado na coordenação do Profilo aqui da UFMT, e, felizmente, tenho acompanhado muitos jovens, meninos, meninas, interessados em filosofia brasileira, interessados em pensar sobre outros prismas, tá? Então, a primeira consideração é: já te dei os parabéns, acho muito bom o que você fez, está fazendo, mas tenho duas observações. Uma, você pegou muita coisa, né, de 1500 até hoje. Eu acho que isso não é que você não seja um gênio, talvez você seja um gênio, a gente nem sabe, mas mesmo sendo um gênio é difícil de fazer isso em 20 minutos. Então, é um trabalho que você se deu sem necessidade. A segunda coisa, e aí já tem a ver com a minha pergunta, José, eu senti, inclusive, né, pelo nosso perfil, pelo perfil aqui da sala, né, pelo seu perfil, eu senti e sinto em outros, tenho sentido em outros momentos também como esse, que já é hora, viu, José, já é hora da gente superar aquele paradigma que a Spivak colocou. O que pode o subalterno falar, né? A conclusão dela lá naquele momento era que não, mas eu quero dizer o seguinte: eu sonho com um momento, e não estou te acusando de nada, tá? Não é uma crítica. Eu sonho com um momento em que você, José Marques Cardoso, não ia chegar aqui e ficar falando isso que você falou, porque todo mundo já sabe disso, saberia disso. Você ia chegar aqui e ia colocar uma perspectiva filosófica. E você trouxe uma boa lista bibliográfica, né? Você falou do Renato Nogueira, tem um trabalho excelente, a Sueli Carneiro, né? Os filósofos africanos que você citou, principalmente o Bembe, né? Depende da pronúncia. Então, essas duas observações. Primeiro, você pegou um recorte que não é um recorte, é uma coisa muito grande. A segunda eu sonho em te ver ainda numa apresentação que você chega e fala: olha, a minha visão de filosofia é essa, a gente precisa trabalhar isso, o conceito que eu gosto de fazer é isso, porque a gente precisa superar esse negócio do subalterno. Toda vez que a gente vai falar, a gente tem que primeiro fazer a crítica do fulano, do ciclano, do eurocentrismo, não sei do quê, tá? Então, parabéns, mas considera essas duas coisas. E a pergunta minha é objetiva. Quando você se referiu àquele primeiro período, lá, segundo a Dulcinea, período, pelo menos até ali, século XIX, um pouco ali na metade do XIX, você falou em filosofias diletantes, ou pensadores diletantes, né? Então, como eu não entendi muito bem se você estava colocando uma visão sua ou uma visão da autora, eu queria saber o que você entende por esse diletante, porque, na minha compreensão, depois de ler Paulo Margutti e outros historiadores da filosofia colonial brasileira, eu mudei bastante essa visão. Acho que se faz filosofia no Brasil desde Antônio Vieira.
a sério, né, os conceitos que traziam da Europa para refletir aqui, falando da escravidão dos indígenas, é coisa séria, tá? Então não é diletante. Mas é isso, parabéns novamente e espero nos cruzar outras vezes por aí. Obrigado. Eu também espero, né, que isso aconteça, e quando eu venha tratar sobre temáticas, né, que tocam a minha perspectiva filosófica, eu não tenho que estar trazendo esse histórico. Isso que eu espero também, né? Mas a realidade é um pouco diferente. A gente está aqui na Bahia e os nossos colegas estão de prova, né, que tem colegas nossos que, quando a gente fala em pensar, sei lá, autores como aquele Bembe, ou pensar essa questão que é a aplicabilidade da lei, fala que não é de sua responsabilidade, né? E só se fala isso por conta de um histórico. Em relação ao primeiro ponto, eu fui convencido, né, tanto por meus colegas e tal, em conversa com o orientador, que eu não tenho que trazer esse histórico, né, de institucionalização da filosofia no Brasil, porque seria um trabalho específico, né, seria um trabalho muito desgastante para eu chegar nesse ponto que eu cheguei aqui no final. Eu queria até mudar minha apresentação, mas só que eu não tive tempo hábil para fazer essas modificações, né? Tanto que a gente modificou o meu projeto e aí a gente ficou mais de pensar a partir do Michel Petit, do próprio Michel Petit, as questões entre universalidade e pluriversalidade, né? E no final trazer o projeto, porque ele vai fazer essa discussão, né? Da temática dos universais e o Montgomery Ramosa vai trazer a questão da temática do pluriversal, né? Então, esse recorte que eu fiz aqui foi um recorte de quando eu estava pensando o projeto, e aí eu fui convencido até pelo professor Rafael que era um trabalho que eu não deveria fazer, né? Porque é um trabalho muito árduo, muito grande. Em relação à questão do diletante, eu estou pegando a perspectiva da Maria Dulcinea e também a perspectiva do professor Ricardo Andrade, né? Que ele traz esse histórico também, pensando que os autores que pensavam a própria filosofia não era de modo profissional. Ele traz na perspectiva de que não era de modo profissional, era diletante. Foi dessa forma que eu entendi, né? Não que o pensamento dele não seja filosófico, né? Mas o diletante é aquela pessoa que faz aquilo como se fosse por hobby, e não utilizando a ferramenta da própria filosofia como uma profissão, né? Foi dessa forma que eu entendi. Não sei se eu respondi. Posso replicar bem curtinho, Giovana? Sim. Eu não quero tomar tempo, não, tem outras questões. Não, era só para entender bem. Alguns autores, o que eu queria, então, pontuar é que alguns autores ainda tratam dessa forma, né? Mas se você pega os estudos do grupo FIBA, lá de BH, coordenado pelo Paulo Margutti e outros professores, e as duas obras que o Margutti já publicou, História da Filosofia Brasileira, período colonial e agora século XIX, você vai ver que essa é quase uma blasfêmia, né? Quando a gente trata as pesquisas que se fazia, as aulas de filosofia. Aqui no Mato Grosso, eu estou aqui na UFMT, né? Aqui no Mato Grosso tinha colégios que tinha filosofias criativas e, enfim, que, de certa forma, só para concluir, talvez tratassem, por exemplo, dois temas que não são sociológicos, né? É bom deixar muito claro, que eram e continuam sendo fundamentais para pensar o Brasil, que é a questão do lugar do negro, da escravidão, da sociedade escravocrata e da problemática indígena, que nunca deixou de ser importante para uma antropologia filosófica, para a linguagem, etc, etc. Então, só, não sei se você precisa mudar a sua perspectiva, mas você pensar um pouquinho sobre isso e dar uma olhada, principalmente no livro do Margutti e companhia, tá bom? Obrigado, José, pela resposta. Obrigado.